Achou que a primeira lista foi pancada, coleguinha? Então prepara o lombo, porque essa é a parte 2 da maldição do terceiro filme. Hoje a gente vai passar o rodo em 6 bombas que prometeram épico e entregaram um filme com cheiro de sambódromo depois da chuva. É herói pagando mico, macho raiz virando piada e franquia indo pro saco sem dó. Então já taca o dedo no like, se inscreve no canal e bora descer a marreta nessas desgraças cinematográficas. Sexto lugar, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Se os 2 primeiros Mad Max eram a definição de macho raiz, poeira, sangue e gasolina, o terceiro é a prova de que até o apocalipse pode virar festa infantil. Por quê, meu amigo? A partir do momento em que você coloca Tina Turner no comando de uma cidade futurista com cabelo armado e ombreira, você sabe que o caos foi pro ralo. O que era deserto cruel virou baile black com trilha sonora chiclete. Não precisava mesmo, Tina. A gente queria guerra, não Domingão do Hulk no fim do mundo. E a tal Cúpula do Trovão que o marketing vendeu como o Coliseu do Apocalipse. É um circo com 2 pessoas amarradas em elástico, brigando como se fosse competição do Faustão. Só faltou gritar quem derrubar a bolinha leva a pizza. Cadê a brutalidade dos 2 primeiros filmes? Sumiu junto com a dignidade do roteiro. Agora temos criança líder de tribo, vilão vestido igual cantor do Menudo e Max virando babada pentelhada. George Miller devia estar com febre ou devendo muito dinheiro no jogo para aceitar isso. A fotografia, que antes parecia óleo queimado no deserto, agora está brilhando mais que gol rebaixado polido no baile funk. O Max virou Mel Tristonho, com aquela cara de quem aceitou esse filme para pagar prestação atrasada da caminhonete. Dá para sentir o desânimo no olhar. Alguém me tira daqui e me devolve pro filme que eu meti a porrada de verdade. Nos números 12 milhões de orçamento e faturou 36 milhões de dólares. Parece muito. Pro Mad Max foi esmola. O público foi no hype e saiu com cara de quem pediu costela e recebeu miojo com ketchup. Esse filme é tão Nutella que se tivesse continuação nesse tom, o quarto seria musical com balé aquático. Mad Max 3 matou a essência da franquia. Se os 2 primeiros eram racha com explosão, esse é passeio de pedalinho no lago. Se o Max já era louco antes dessa bomba, imagina como ficou depois desse filme. O estrago foi tão grande que demorou 30 anos para alguém ter coragem de fazer outro filme da franquia. E aí sim veio um filme raiz, pois Estrada da Fúria trouxe de volta o caos sobre rodas do original. Quinto lugar, Rambo 3. Se Rambo 2 já era exagerado, uma explosão ambulante, Rambo 3 é basicamente o Michael Bay dos anos 80, cheirando pólvora e berrando: "Bota mais dinamite nessa porra!" O filme custou uma fortuna para a época, 63 milhões das verdinhas, e arrecadou 189 milhões. Parece bom. Até você lembrar que a promessa era de um clássico, mas entregaram um excesso de patriotismo americano com direito à frase final, dedicado aos valentes guerreiros do Afeganistão. É isso mesmo. O filme termina com homenagem para os caras que anos depois viraram inimigos número 1 dos United States. Sentaram bonito na graxa, hein, meninos? A história é simples. Pegaram o Rambo, enfiaram no deserto para salvar o coronel Trautmann dos soviéticos, e o resto é explosão, explosão e... explosão. Tem cena que você fica esperando aparecer um vendedor de fogos gritando: "Olha a promoção da granada, paga 2, leva 3. Rambo usa arco, lança míssil, explode helicóptero, tanque e provavelmente até padaria só por precaução. A testosterona é tanta que dá para sentir o cheiro de pomada para dor muscular pela tela. Agora, vamos falar do Stallone. Sim, programado para matar, ele era o veterano traumatizado. Aqui ele parece um boneco de academia untado em óleo com um diálogo que não preencheria um post-it. É músculo, olhar 43 e frases que fariam qualquer roteirista entrar em depressão. O ápice? A cena dele cauterizando a ferida com pólvora. O cara se explode e ainda gospe para apagar o fogo. Isso pelo menos é macho raiz. 39% no Rotten Tomatoes. E com razão, porque esse não é um filme. É uma propaganda militar com orçamento infinito e roteiro escrito numa caixa de munição. Mas sejamos justos, como entretenimento é um buffet de explosão e ego inflado. Só não vai esperando trama, porque aqui a única história é Stallone e dinamite contra o mundo. O roteiro deve ter no máximo uma folha de papel ao maço. Se o primeiro era drama psicológico com ação, Rambo 3 é basicamente um meme ambulante com corpo bombado.
O tipo de filme que você coloca na TV comendo torresmo e gritando: "É disso que eu gosto!" Mas no fundo, a gente sabe que a Guerra Fria nunca foi tão gelada quanto nesse deserto e que esse filme é ruim. Mas tudo bem, damos um desconto pelos serviços prestados. Quarto lugar, Robocop 3. Se o primeiro Robocop era uma aula de violência, crítica social e sangue jorrando igual água em radiador de tempra, Robocop 3 é basicamente uma catequese com robô. O cara que arrancava braço de bandido e metia tiro na genitália de tarado virou babá de criança órfã e defensor da moral familiar. Se isso não é crime cinematográfico, eu não sei o que é. Primeiro erro. Tiraram Peter Weller, o homem que deu alma à lata velha mais icônica da história. No lugar, meteram Robert John Burke, que tem tanto carisma quanto uma cueca secando no varal. Segundo erro, tiraram a violência. O filme ganhou classificação 14 anos, porque alguém em Hollywood decidiu que um policial ciborgue que arranca tripa precisava ser mais família. Isso é tipo querer transformar o Jason em professor de filosofia. Antes tinha vilões com menos coração que perito do INSS. Psicopatas cheirando cocaína e gritando vadias fora. Agora temos uma gangue de cosplay steampunk e uma corporação do mal que parece ter saído de um jogo infantil do Nintendo. A ameaça é tão ridícula que dá vontade de abraçar o robô e pedir desculpa pelo constrangimento. E ainda podia piorar mais, o jetpack. Sim, meteram uma mochila voadora no Robocop. O cara que andava lento, pesado, imponente, agora voa igual drone de 50 conto comprado na Shopee. A parceira do Robocop não aguentou e morreu logo para não ficar passando vergonha. Fora os efeitos especiais mais feios que eu com roupa para andar de bicicleta. Uma vergonha para a humanidade. O orçamento foi 22 milhões e bilheteria de 47 milhões de money. Um vexame perto do primeiro, que marcou uma geração. No Rotten Tomatoes tem 6% de nota. Isso mesmo, tem filme pornô com roteiro melhor. Críticos desceram a lenha, fãs surtaram e até hoje esse filme é usado em aula de como destruir uma franquia em 2 horas. Se o original era um soco na cara do capitalismo, esse aqui é uma massagem com óleo Johnson. Robocop deixou de ser um tanque assassino e virou símbolo de filme Nutella. Faltou só colocar ele servindo lanche no McDonald's. Murphy com certeza preferia virar uma geladeira do que ter que aturar essa cagada. Terceiro lugar, O Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos. Se O Senhor dos Anéis era um banquete épico servido em prato de ouro, O Hobbit é aquele prato feito com ovo frito vendido como se fosse prato francês. E o pior é que a culpa não é só desse filme, mas dessa trilogia que ninguém pediu. Peter Jackson pegou um livrinho que você lê numa tarde chuvosa e enfiou esteroides narrativos até virar uma maratona de 9 horas. Por quê? Porque dinheiro fala mais alto que orc berrando, por favor, outro filme não. O primeiro ainda dava para engolir. O segundo foi aquela sensação de acho que exagerei no rodízio, mas o terceiro... Meu amigo, o terceiro é ressaca de cerveja Moema morna, com algumas doses daquela pinga com cobra do boteco do seu mané. É uma batalha com mais CGI que propaganda de sabão em pó, com orcs que parecem vilão de PlayStation 2 e um dragão que morre mais rápido que personagem secundário em filme de terror. Smaug era o destaque e rodou em 10 minutos. Aí o resto é um arrasta-quina de 3 horas de briga genérica, anão gatinho com crush em elfa, porque roteiro de novela vem de emoção, e Legolas desafiando a física de um jeito que faria Newton levantar do túmulo para dar na cara do diretor. Fizeram essa bagaça com 3D, aquela imagem tão limpa que parece que você está assistindo novela bíblica da Record. Cadê a magia da fotografia suja e épica do Senhor dos Anéis? Sumiu junto com a paciência da nerdaiada. E vamos falar dos números. 250 milhões de orçamento e arrecadou 956 milhões de dólares. Um baita sucesso financeiro, mas a crítica odiou e até quem é fã marretou. Eu fiquei revoltado de ser enrolado por 3 filmes. A Terra-média virou um marasmo genérico e sem alma. Peter Jackson, que antes era o deus do cinema nerd, aqui parecia funcionário cansado batendo ponto. Aquele olhar dizia, me tira daqui, já quero voltar a filmar orques sangrentos, não essa palhaçada. Se a trilogia do Anel era puro metal pesado, o Hobbit é música de elevador tocando We Are the Champions desafinado. Em resumo, essa batalha não é épica, é cansativa. Se Tolkien visse isso, tacava o anel no lixo e sumia na floresta.
E você aí, meu abençoado, ainda defendendo essa bomba? Tudo bem, eu também chorei, mas foi de raiva. Segundo lugar, Homem de Ferro 3. Depois do estouro que foi Os Vingadores e do hype absurdo, a Marvel tinha a faca, o queijo e a armadura nas mãos. E o que eles entregaram? A maior trollada da história do MCU, porque todo mundo queria ver o Mandarim, o vilão lendário dos quadrinhos, aquele terrorista fodão cheio de anéis mágicos. Mas nos entregaram um ator de novela tomando chá suspeito, com uma atitude de comédia pastelão. Sim, o vilão que ia botar o Tony Stark no chão virou piada de auditório. A Marvel basicamente disse: nem liga o nerd. Toma essa pegadinha do malandro. E não parou por aí. O filme resolveu ser uma sessão de terapia do Tony Stark. O cara que botou Thanos pra correr depois virou refém de crise de ansiedade. Nada contra abordar traumas, mas... pô, eu paguei ingresso pra ver armadura explodindo e herói descer a porrada. Não pra assistir episódio de Casos de Família com robôs. O negócio é tão zoado que a criminalidade não poupa nem a casa do pobre Tony. É inacreditável ver o Iron Man tomando uma surra dessa e o pior, nem saber de onde tá vindo as bordoadas. Se fosse para colocar o Tony em terapia porque não adaptar a saga O Demônio na Garrafa, que mostrou o lado sombrio de ser um herói, e o verdadeiro Mandarim é um empresário ganancioso, porque sempre pode piorar. Puta merda, Kevin Feige, você não colabora mesmo. E o pior, cadê o Homem de Ferro nesse filme? Porque eu vi mais armadura voando sozinha do que o próprio Tony dentro do traje. Aquele exército de armaduras no final pareceu River Raid, do Atari. E pra fechar com chave de bosta, ele pega e explode tudo no final. Sim, o cara destrói as armaduras depois de 2 horas de filme e de gastar 200 milhões. E sem contar que ainda por cima, temos que aturar a Pepper Ladra de Oscar salvar o Tony. Que caceta foi essa? É tipo você fazer churrasco, comer só a farofa e colocar berinjela na grelha. O orçamento foi de 200 milhões de doletas e a bilheteria foi de 1,2 bilhões. O filme foi um sucesso monstruoso. Naquela época, Engana Trouxa também dava dinheiro, né, Marvel? Mas o castigo chegou e agora tudo o que a Marvel lança flopa bonito. Porque Homem de Ferro 3 não é filme de herói, é pegadinha com orçamento milionário. Jon Favreau deve ter assistido isso com a mão na testa, pensando: meu Deus, olha como massacraram meu garoto. Resumindo, se você defende esse filme, me desculpa, mas você é o tipo de gente que coloca uva passa no arroz no Natal e acha que tá arrasando na bagaça. Primeiro lugar, X-Men, o confronto final. Depois de X-Men 2, que foi um arregaço e fez a gente acreditar que filme de herói podia ser sério, a Fox resolveu jogar tudo na fossa. Mandaram Bryan Singer embora, chamaram Brett Ratner, o cara que dirigiu A Hora do Rush, para cuidar da saga da Fênix Negra. E o que ele fez? Transformou um dos arcos mais épicos da Marvel em um episódio ruim de Malhação Mutante. Jean Grey, que nos quadrinhos é uma deusa cósmica, aqui parece mulher de TPM quando consegue desbloquear o celular do mozão. Ciclope, líder fodástico dos Filhos do Átomo, simplesmente evapora no começo. O Xavier, que era o cérebro do grupo, literalmente vira purê antes do meio do filme. Tudo isso enquanto Magneto desfila pelo cenário com cara de quem tá procurando uma vaga para idoso no shopping. O roteiro parece que escreveram no Uber a caminho da gravação. Do nada, matam personagens como se fosse bingo. Ah, mata esse aqui, ninguém liga. É tudo rápido, frio, sem emoção. A tal cura mutante, que deveria ser algo filosófico, parece discussão sobre política da minha mãe com minha tia Matilde, não leva para lugar nenhum. E o Wolverine, que fica lá chorando no final, abraçando a Jean como se estivesse no Vale a Pena Ver de novo, assistindo a viagem. Que emoção, hein, Ratner? Só que não. Agora, segura essa. 210 milhões de orçamento, faturou 460 milhões. Parece bom? Sim, porque a galera caiu no conto do filme épico que vai fechar a trilogia com chave de ouro. Chave de ouro. Só se for a corrente dourada do Ratner brilhando enquanto ele contava a grana. Esse filme é tão errado que nem os mutantes quiseram salvar. E o pior é que depois dessa desgraça, eles ainda tentaram Origens, Wolverine. Porque quando a Fox erra, ela erra com gosto. Então, bora lascar com tudo. Jesus tinha até esquecido dessa desgraça do Origens, mais um motivo para ficar com raiva desse terceiro X-Men. Resumindo, esse filme foi muito abaixo do esperado, com personagens cruciais sendo descartados como cotonete usado, sem dó nem piedade.
Que baita sacanagem com os mutantes que depois ainda tiveram que aturar outro filme mal feito sobre a Fênix Negra, mas esse é assunto para outro vídeo. E aí está, meus amigos, mais 6 provas de que a maldição do terceiro filme é real e destrói sonhos mais rápido que final de novela ruim. Se você por acaso gosta de algum desses filmes, não vou te julgar, mas vou te evitar no churrasco. Agora faz o seguinte, já mete o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não passa pano para desgraça cinematográfica. E se você não assistiu a parte 1, já clica aí no final do vídeo e se divirta, com mais filme ruim do que mensagem de bom dia no grupo da família. Valeu, seus guerreiros da zoeira, e até a próxima bomba que a gente vai moer juntos!